Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de cenários econômicos, como funciona a economia. Na aula de hoje, nós vamos enfocar o assunto estruturas de mercado, isto é, como o mercado se comporta em função da oferta e da demanda. Então, se houvesse a mesma quantidade de ofertantes para a mesma quantidade desejada de consumo, nós poderíamos chamar de concorrência perfeita. Mas isso não ocorre. Não ocorre no mercado todas as pessoas ofertando o que todas as pessoas querem adquirir, na mesma quantidade e com a mesma acessibilidade. Então, esse fenômeno chamado concorrência perfeita é muito difícil de ocorrer. Então, ocorrem outros fenômenos que nós vamos detalhar agora. Então, esses fenômenos nós podemos chamar sob o enfoque da venda, quando você analisa pelo aspecto de quem está vendendo, nós podemos chamar de concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. E quando a gente analisa sob o ângulo da compra, nós temos monopsônio e oligopsônio, explicando cada um deles. Então, a concorrência perfeita é quando existe um grande número de consumidores e um grande número de ofertantes, pulverizando esses produtos para todos os interessados, de forma que nem sobre e nem falte. Neste caso, não há influência de preços, porque a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, quem determina o preço é o mercado. Se, por exemplo, aquele produto desejado estiver em falta, o próprio mercado vai se encarregar de elevar o preço. Se estiver com uma sobra de oferta, o próprio mercado vai se encarregar de diminuir o preço. Não há diferenciação entre os produtos, isto é, os produtos são iguais, todos os produtos daquele mercado são iguais. Os integrantes com perfeito conhecimento do mercado, inclusive preço. Então, quem entra nesse mercado tem que saber como é que ele funciona, como é que ele deve entrar e quando é que ele deve sair. Há uma facilidade na mobilização dos recursos envolvidos, isto é, eu emprego mais recursos naquela atividade quando eu acho que devo empregar. Eu retiro recursos daquela atividade quando eu acho que aquela atividade não está merecendo. Da mesma forma, eu coloco mais produtos se houver demanda, eu coloco menos produtos se cair essa demanda. Eu entro no mercado quando eu quero, eu saio no mercado quando eu quero. Isto é, não há barreiras, cada um entra e sai na hora que quiser. O que nós podemos dizer é o seguinte, é que em algumas cidades, para você entrar numa feira livre, por exemplo, que é um reflexo da concorrência perfeita, você precisa ter uma autorização da prefeitura. Você paga lá um talãozinho e a prefeitura lhe autoriza a montar aquela barraca. Isto não é uma barreira, isto é apenas um controle. Exemplo disso são as feiras livres. As feiras livres você entra e sai dela quando quer. Você monta a barraca na hora que você quiser, desmonta na hora que você quiser. Os produtos são todos iguais. Por exemplo, tomate é igual em todas as bancas, cenoura é igual em todas as bancas, cebola é igual em todas as bancas. E na hora que está cheio de gente para comprar, o preço está num patamar. Na hora da xepa, que o pessoal fala, que é o final de feira, quando o pessoal deixa de estar demandando os produtos, a tendência é o preço cair. Outro exemplo é a concorrência monopolística. Quais são as características delas? É um grande número de consumidores e ofertantes. Então, tem muito ofertante e muito consumidor. Tem algumas barreiras de entrada. Então, você não entra e sai na hora que você quer. Tem alguns requisitos. Há algumas pequenas diferenças entre os produtos. Essas diferenças nós podemos dizer que são subjetivas. Então, depende de cliente para cliente. Quem determina o preço é o vendedor, com limitações. Às vezes, o preço que ele pede, o consumidor não está disposto a pagar. O exemplo disso, lojas de roupas, por exemplo. Lojas de roupa, você tem na Tiago Ferreira de Vicente de Carvalho
uma série de lojas de roupas. E tem no shopping também uma série de lojas de roupa. Os produtos são praticamente os mesmos, eles satisfazem a mesma necessidade, que é vestir. Só que o cliente que compra no shopping, ele está disposto a pagar um pouco mais caro pelo mesmo produto. E quem compra lá na Thiago Ferreira, às vezes compra o mesmo produto, da mesma marca, com um preço mais barato. E o cliente dá o valor ao produto de acordo com o seu desejo de aparecer. Às vezes é uma vaidade de ter uma calça de marca e tal, então ele paga por aquilo. Às vezes a embalagem é muito mais bonita, ele paga um pouco mais caro por aquela embalagem. Às vezes a publicidade que passa na televisão dá uma outra forma de você aparecer para o mundo vestido aquela roupa, e aí você está disposto a pagar um pouco mais. Então, loja de roupa, pizzaria, farmácias, uma pizzaria de bairro vende a mesma pizza de uma pizzaria do centro, só que a pizzaria do centro cobra mais caro, a do bairro cobra mais barato, mas o produto é o mesmo e a quantidade de ofertantes é grande, de consumidores é grande, mas o que difere aí é a localização e a publicidade, a marca daquele produto. Oligopólio. Oligopólio, nós já temos poucos vendedores e muitos compradores. Quem determina o preço aí, no caso, é o vendedor. Há uma interdependência entre as empresas, isto é, uma não depende da outra. Cada uma usa a sua forma de venda. Há um forte bloqueio à entrada de concorrentes, quer dizer, você não entra nesse mercado quando quer. Tem uma série de exigências. Os produtos são homogêneos ou diferenciados. Os produtos podem ser parecidos, podem ser iguais, ou podem ser produtos diferentes. Há uma tendência de concentração de empresas, isto é, fusões. As empresas desse ramo, normalmente, elas se juntam para dominar o mercado. Exemplo, indústria automobilística, indústria de vidro, de cimento, a de pneus, a petroquímicas, a de telefonia. Então, por exemplo, no Brasil, vamos falar de telefonia. Nós temos poucas empresas de telefonia no Brasil. Claro, TIM, Oi, Vivo, são poucas, mas os consumidores são muitos. São todos os habitantes do país. E eles praticamente vendem o mesmo produto, o que há uma diferença entre nomenclatura e o nome do pacote, esse tipo de coisa, mas as coisas são as mesmas. E eles normalmente vendem por pacotes muito parecidos em termos de preço e em termos de conteúdo. Da mesma forma, a indústria de pneus. A indústria de pneus, são poucas indústrias de pneus que fornecem pneus para o mercado. São poucas indústrias de vidro, são poucas indústrias automobilísticas. Hoje nós já temos um número grande no país, mas antigamente eram poucas. Monopólio. Monopólio já é quando há um único fornecedor e diversos compradores. Neste caso, não tem produto substituto. Ou você compra daquele fornecedor, ou você fica sem o produto. Acontece diversos tipos de barreiras. Por exemplo, a lei proíbe que você entre naquele mercado, você pode não ter tecnologia para fornecer aquilo, você pode não ter dinheiro para fornecer aquilo. Quem delimita o preço e o volume a ser ofertado são os fornecedores, no caso, o fornecedor que é único. E o lucro da empresa é o máximo possível, porque ela não tem concorrente, então ela cobra o preço máximo que pode cobrar daquilo ali. Exemplo, companhias de água. Aqui no Guarujá, nós só temos uma empresa ofertante de água e esgotos, que é a Sabesp. Então só ela vende, ou a gente compra da Sabesp a água e o esgoto, ou você não compra, não tem. Por exemplo, energia. Aqui em Guarujá nós temos duas fornecedoras de energia, o que não tira a característica de monopólio. Nós temos a Electro e eu acho que é a CPFL, mas nós temos em algumas cidades do país apenas um fornecedor de energia. O produto é o mesmo, ou você compra dele ou não compra, ou não tem o produto. Isso nós chamamos de monopólio, quando só tem um único fornecedor. Monopsônio. Agora nós vamos falar sobre o aspecto de você analisar pelo viés de compra. Então, é quando só tem um único comprador. Aí, no caso, inverte.
São muitos vendedores e um só comprador. O preço é estabelecido pelo comprador. Então, quem compra, quem diz, eu pago por isso tanto. Existem fortes barreiras, isto é, não entra quem quiser naquilo ali. É muito fechado o mercado. Os produtos não têm diferenciação, eles são sempre o mesmo. Exemplo, fábricas de cigarro, laticínios. Por exemplo, a Souza Cruz tem uma fábrica numa cidade lá no Rio Grande do Sul. Ela é a única compradora do tabaco que aquele pessoal produz. Então nós temos ali diversos sitiantes, diversos proprietários de pequenas propriedades. Eles produzem fumo, eles plantam fumo e vendem para a Souza Cruz. Então só tem a Souza Cruz para comprar isso. Se a Souza Cruz não comprar, ele não tem para quem vender. Por isso a Souza Cruz estabelece as condições e o preço. Então quem determina o preço aí é o comprador. Nós temos aí também, em algumas regiões, fábricas laticínios. Então os produtores de leite daquela região, os pequenos produtores de leite, vendem leite para aquela grande empresa, tipo Piracanjuba, e quem determina quanto vai pagar pelo litro de leite, quantos litros de leite vai comprar, é a empresa. Então quem determina o preço é o comprador. Neste caso nós chamamos de monopsônio. Outro tipo de comprador, também, que nós chamamos oligopsônio, são poucos compradores. Aí não é um único, são poucos, né? E os vendedores são muitos da mesma forma. O preço também quem estabelece é o comprador. Há também fortes barreiras de entrada, não entra quem quer. E os produtos são padronizados ou diferenciados. Nós podemos dar exemplo da indústria automobilística, por exemplo, indústria de peças. São poucos compradores, são poucas montadoras que compram de diversas indústrias de peças, né? Quem fabrica volante, quem fabrica buzina, quem fabrica tapete, quem fabrica motorzinho de porta, são diversos fabricantes de peças de carro, mas são poucas montadoras que compram. Então, também quem estabelece o preço para isso são os compradores. Então, a indústria montadora, por exemplo, a Toyota, diz lá para os donos das fábricas de peça, olha, eu compro aí 100 volantes, mas eu só pago tanto, cada um. E aí funciona o mercado dessa forma. Agroindústria, por exemplo, existem indústrias de doce de goiabada, por exemplo, numa região, de doce de marmelo, de compotas. Então eles dizem para os produtores de goiaba, então eu compro sua goiaba de tal tipo por este preço. Então, ou eu compro seu marmelo de tal tipo por esse preço. E eu compro o teu figo de tal tipo por esse preço. Então nós chamamos isso de oligopsônio. Assim como os consumidores, os ofertantes também criam formas de se autodefender, né? Do jeito que os consumidores deixam de comprar quando o preço fica alto, do jeito que os consumidores substituem os produtos, do jeito que os consumidores compram por atacado, para o preço ser mais barato, as indústrias também, eles têm forma de se protegerem do mercado. Então, as formas mais comuns, conhecidas, são truste, cartel e dumping. Vamos ver o que é, então, truste. Truste é quando empresas já detentoras do mercado combinam-se ou fundem-se visando o total controle do mercado, estabelecendo preços elevados, garantindo altas margens de lucro. Então, diversas empresas, digamos assim, produtoras de bebidas, uma produz Skol, outra produz Brahma, outra produz Império, outra produz Itaipava, um exemplo. Só que elas, juntando as quatro, elas é quem fornecem bebida, cerveja para todo o país, um exemplo. Então elas se fundem, fica a mesma empresa fornecendo os mesmos produtos, com as mesmas marcas, mas de um só dono, tipo Ambev. Ambev é um exemplo disso, ela se juntou todas as fábricas fornecedoras de diversas cervejas, de várias marcas, e ficou uma empresa só chamada Ambev, vendendo os mesmos produtos e dominando o mercado. Cartel. O que seria cartel? Cartel é um acordo entre empresas, aí não há um contrato firmado, uma fusão legal, há um acordo entre elas que por meio de ações coordenadas
praticam uma espécie de monopólio, é como se fosse uma empresa só. Assim controlam o preço, o nível de produção, as condições de venda, as fontes de matéria-prima e o território onde atuam e a margem de lucro. Então elas controlam tudo, ninguém foge delas e elas conseguem com isso ter compra mais barata, atuar num território, num estado, numa região onde outros não podem atuar, eles põem o preço que querem. Então, apesar da independência das empresas integrantes, as mesmas têm que obedecer às regras impostas. Então, nesse acordo, tem regras e todas as integrantes desse acordo têm que cumprir. Indústrias de cimentos, distribuidores de combustíveis, etc. É comum você chegar numa cidade que tem todos os postos de gasolina vendem aquela gasolina pelo mesmo preço. Então, nós chamamos isso de cartel. Dumping é uma prática ilegal, através da qual a empresa fixa preço de venda abaixo do custo. Assim, ganha o mercado de uma determinada região, já que os concorrentes não conseguem praticar aquele mesmo preço. Os concorrentes sufocados terminam se afastando do mercado e essa empresa fica dona do mercado. Convém lembrar que isso é uma prática ilegal. Então, isso era muito comum, uma empresa que queria entrar numa região, ela não tinha loja naquela região. Então ela montava um montão de lojas naquela região, em cada cidade ela montava uma loja e vendia o produto com preço abaixo dos concorrentes, o preço abaixo do que custou para ele. Estava vendendo com prejuízo, logicamente, mas os concorrentes não aguentavam baixar o preço, porque os concorrentes compravam por um preço e iam vender abaixo daquilo. Então os concorrentes terminavam quebrando, e aí ele ficava sozinho no mercado, cobrando o preço que queria. E aí eu tenho exemplo de uma empresa que fazia isso, e depois ela mesma ia no mercado, ia na justiça, dizer que a empresa estava praticando dumping, que é ilegal. E aí a justiça mandava ela levar os preços. Ela publicava na rua dizendo que queria vender mais barato, mas infelizmente a justiça não permitiu. E aí ela já tinha ganho o mercado porque os outros concorrentes já tinham quebrado. O governo controla práticas que venham a prejudicar o consumidor. Por exemplo, essas fusões. As fusões, toda vez que há uma fusão de uma, duas, três grandes empresas, antes de acontecer o contrato em si, há uma análise por parte do CAD. CAD é o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, de Defesa Econômica. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele analisa essas fusões para ver se ainda tem solução para o consumidor, se o consumidor ainda tem uma saída, se ele fica preso naquela empresa. Então, neste caso, se o consumidor ficar prejudicado, o CAD não autoriza a fusão. Se o consumidor tiver outras alternativas, o CAD autoriza. Nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, que é um conjunto de normas que diz como os ofertantes devem se conduzir, devem se portar. Da mesma forma, os direitos que o consumidor tem caso o ofertante infrinja uma daquelas normas. Temos também o PROCON. O PROCON, ele é em nível estadual, cada estado faz o seu PROCON, está na legislação brasileira, para a defesa do consumidor. Então, o consumidor, quando se sente lesado, ele tenta resolver com o ofertante. O fornecedor não resolve, ele procura o PROCON, que serve como um juizado, vai chamar as duas partes para chegarem num acordo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, eu estou à disposição, podem postar as perguntas que eu respondo, podem ligar, e eu espero que nas aulas presenciais a gente ponha tudo isso a limpo. Boa noite.